maior risco para o investidor não é o mercado. Na verdade, são as emoções, é o emocional. Porque quando você está no emocional descontrolado, né, você compra na hora que está todo mundo comprando, vende na hora, vende barato, né, e você acaba perdendo dinheiro. Então, a emoção, né, o controle das emoções, ele é importante. Desde a pessoa que é um estagiário, a um vendedor, que os vendedores são muito importantes na questão do controle emocional, até um investidor, um grande empresário. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. E eu sou a Cíntia Sávio e hoje os nossos convidados são um casal de empreendedores. É isso aí, hoje estamos com Rubens Kawata e Gabi Giraldi. Muito bem-vindos ao Café The Brokers. Obrigada por aceitar nosso convite. Para quem está aqui, o que pode esperar? Pode esperar muita coisa interessante. É um casal jovem de sucesso e que se lançou a empreender muito cedo. Então tem muitas, pensamentos sobre construção de negócios, novos negócios. Rubens começou aí na construção civil, né? Conte um pouco mais aí sobre esse começo e sobre a criação de novos negócios. Cara, vamos lá. O prazer é nosso de estar aqui, a gente agradece o convite. E o meu mundo na construção civil começou ali em 2022, então não é tão distante, mas também não é tão recente, né? Eu fui através de uma oportunidade que surgiu, né? Tem um primo que ele é construtor, e ele sempre me chamou para ir lá junto com ele, aprender sobre construção, né? É um movimento muito bom, que ele já tinha uns 10 anos já de expertise. E eu comecei não, né? Eu sempre neguei, né, ir para lá, mas através de um movimento pessoal, eu acabei aceitando esse convite, né, que foi a perda dos meus avós em 2022, ali no fim da Covid. Quando eu perdi eles, eu achei que minha missão com eles ali em casa estava sido completa, né, tinha sido feita, e eu resolvi aceitar esse convite, e na semana seguinte que eu perdi eles, eu fui para lá. Então, a minha transição para a construção civil foi assim, né? Sou engenheiro de formação, engenheiro de produção de formação, né? Então, não sou engenheiro civil. E, através desse convite, eu comecei a entender um pouco mais de como que era a construção civil. Não entendia nada, absolutamente zero. Né? Tá certo que eu não comecei lá de baixo na construção civil, já tive certas mordomias, né? Por ser uma empresa familiar. Mas ele me jogou lá dentro e disse, cara, desenrola isso daí, que eu sei que você consegue fazer as coisas muito bem feitas e tudo mais. Então, foi assim que eu entrei na construção civil. Mordomias no sentido de um ambiente de aprendizado, né, Rubens? E não de ter as coisas na mão em si, né? Exato, não tive as coisas na mão, né? Mas o mordomia que eu digo não precisei passar por processo seletivo, não precisei começar, vamos dizer, como um ajudante para entender que era uma construção civil. Então, assim, a mordomia que eu digo cara, eu não sofri tanto, mas é óbvio, dependeu só do meu esforço mesmo. Eu era um cara que chegava muito cedo, saía muito tarde das obras. Então, o esforço foi com que eu ganhasse mais espaço, né? Porque ele também tinha sócio, então não era só uma coisa que ele ia me dar de mão beijada para poder tocar, né? Então, sim, você tinha que fazer valer aquela oportunidade, né? Exato. E o que você fazia antes, Rubens? Cara, antes eu me dedicava realmente a cuidar dos meus avós, né? Então, eu, com 2 anos, perdi meu pai. Então, meus avós ajudaram na minha criação e eu tinha aquilo na minha cabeça que eu tinha que, no final da vida deles, retribuir isso. Sim. E aí, mais ou menos em 2017, quando eu entrei na faculdade... Foi 2017? 2014. Eu sei que assim que eu finalizei minha faculdade, né, eu tentei me alocar no mercado. Você entrou em 2013 e eu entrei em 2014. Assim que eu finalizei, né, eu tentei me alocar no mercado, mas existiam muitas barreiras, né? Essa questão de processo seletivo para engenheiro de produção é muito difícil, né? Sim, você finalizou ali por volta de 17, que você tinha falado. Exato. Então, quando eu fui buscar, eu não achava nada na área. Então, eu morava em Araçatuba, interior de São Paulo, uma cidade que tem pouquíssimas indústrias, né? Engenheiro de produção, ele é voltado para a indústria. Então, não tinha muito mercado. Então, eu me dediquei a cuidar realmente dos meus avós. E era uma coisa que eu tinha como uma missão de vida até ali. E aí teve pandemia depois, né? De 17 para 19, um pulo a pandemia, né? Só que de 17 para frente, eles realmente, já com a idade, eles foram caindo muito rápido, né? Então, assim, é o ciclo da vida. E eu comecei a me dedicar realmente nisso. Então, a Gabi se formou, em vez de eu vir para São Paulo, ela foi para o interior. E lá a gente se dedicou, né? A Gabi trabalhava já no hospital e tudo mais. Só que eu me dediquei em cuidar deles. Então, é uma história que eu falo. Cara, a minha história não é aquela história sofrida, glamourosa, que eu comecei muito cedo e tudo mais. Só que foi muito dedicado realmente a isso. E aí, 2020, né? Começou a pandemia. A gente conseguiu passar a pandemia ali, todo mundo guardadinho. 22, final de 22...
Final de 22 não, desculpa. 22 ali, mais ou menos em janeiro para fevereiro, tava no final da pandemia. O meu avô tem essa infecção de urina, ele dá uma entrada no hospital e quando ele retorna com Covid. Poxa. E aí a gente tem duas opções, né? Ou a gente deixa internado, que normalmente era o padrão, mas na época ainda era muito restrito, então ninguém podia ficar. Você deixa internado e aí só reza e vê o que dá. E meu tio é médico, então ele falou, cara, a gente pode ter a opção de vamos alugar um oxigênio, a gente cuida em casa, faz o melhor tratamento, se não der a gente interna. E a gente optou por fazer isso. E aí meu avô contaminou minha avó, né, com Covid, ele trouxe do hospital. E os dois ficaram acamados. A gente fez um mini hospitalzinho ali, colocamos uma cama do lado do outro, os dois com oxigênio, e a gente foi cuidando. E ficou mais ou menos uns 20 dias. Eles internados dessa forma, já não respondia mais. Meu avô veio falecer numa quarta-feira e minha avó num sábado. Nossa. E aí, naquele momento, é quando realmente eu falo, cara, agora eu tenho que seguir minha vida. Então, assim, antes disso, realmente eu me dediquei aos meus avós. Esse foi a Caramba, hein? E assim, questão de empreender, cara, eu já brincava de empreender, mas não era negócio. Então, assim, desde pequeno, eu não tinha muito dinheiro. Então, por exemplo, eu ia... Assim, japonês gosta muito de cemitério, né? Depois que falece um falecido, eles vão visitar, assim, né? Constantemente. É a programação da família. Então, normalmente, no final de semana, o japonês faz isso, né? Do interior. Então, a gente fazia e tinha uma quitanda do outro lado. E aí, minha mãe comprava uma bala pra mim, tipo... Não era house, mas era tipo um pacotinho de house que existia. E eu levava pra escola e comercializava aquilo, né? De forma clandestina, que não podia. Mas esses foram os meus primeiros contatos com o empreendedorismo, né? Entender que você compra um negócio e consegue vender mais caro. E como a gente estava todo final de semana lá, então eu fazia isso numa semana, na outra semana seguinte, ficava comprando 2, 3 pacotinhos e vendendo na escola. Uhum. E aí depois, com o tempo, teve os joguinhos online que eu jogava, também fazia muito dinheiro e tudo dava para minha mãe. Então, assim, o mundo empreendedor começou cedo, mas de uma forma mais descontraída, né? Sim. E aí lá em Araçatuba a gente também montou uma marmitaria saudável, que era marmita descongelada, sob medida. Então a gente brincou muito cedo sobre ser empreendedor, né? Mas de fato o mundo empreendedor mesmo começou quando eu vim para Praia Grande, né, litoral de São Paulo, Uhum. e me aloquei na construção civil. Sim. E como é que foi? Na construção civil, você começou com o seu primo, você falou, né? Começou trabalhando nas obras dele, e depois você abriu a sua empresa. Isso, eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos com ele. Março de 22 até mais ou menos quase no meio do ano de 23, eu fiquei com ele. E ali eu percebi uma oportunidade, né? O mercado era uma mão de obra bem ruim e cheio de oportunidades. Tinha toda hora muita... Vamos dizer assim, Rubens, você consegue fazer tal coisa para mim ali em casa? Pô, Rubens, tô com uma casa de um parente para reformar, você conseguiria fazer? Então começou a surgir muitas coisas. E eu entendi que tinha muita oportunidade. E eu entendi também que eu ganhei muito espaço, né, nesse pouco período que eu fiquei com eles. E aí eu falei, conversei tanto com ele com o sócio dele, eu disse, cara, eu quero abrir minha empreiteira e se vocês me apoiarem, como vocês sempre me apoiaram, né, me deram oportunidade. Então foi basicamente isso, foi muito rápido. Fiquei 1 ano e meio com eles e eu vi uma oportunidade de abrir a empreiteira. Sim. E aí já me deram oportunidades ali para poder fazer as coisas, né? Legal essa sua mentalidade, né, Rubens? Porque muitas pessoas falariam assim, puxa, aqui eu tenho estabilidade. A gente sabe que estabilidade não existe, mas as pessoas sempre falam de estabilidade, né? Mas aqui eu tenho estabilidade porque eu trabalho com meu primo, talvez uma pessoa... um cidadão médio pensaria isso, né? Eu tenho estabilidade, trabalho com meu primo, não tem por que eu deixar, e aí vai que eu saio e não dá certo. Normalmente as pessoas pensam assim, né? E quando a pessoa é empreendedora, não. Quando a pessoa é empreendedora, ela olha e fala assim, nossa, tô vendo uma oportunidade e vou aproveitar, né? Exato. Interessante isso, né? Exato. O conforto eu tinha, né? Uhum, não sim. tinha aquele risco, só se eu fizesse algo muito fora da casinha para ser mandado embora. Uhum. Conseguia atender as exigências dele. Então, assim, era muito tranquilo. Era um Sim. trabalho que, teoricamente, estava tranquilo, né? Mas nunca me confortei com isso, né? O fato de você poder fazer mais coisas, uma certa liberdade, realmente você escalar faturamento é outra coisa, né? E a Gabi nesse período, como é que foi? No período que ele abriu a empreiteira ou desde o início? Ali desde 2013, ele foi lá, em 2013 fez a Fez sua faculdade. faculdade, Eu foi pro comecei a interior. faculdade em 2014 em nutrição, né? Mas aí, no caso, eu já tinha vindo para Santo André, então eu fiz ali mesmo. E aí, quando eu estava no início da faculdade, a gente estava passando por um problema financeiro dentro de casa, né? Meus pais, a gente tinha acabado de voltar para Santo André, eles compraram uma casa financiada e apenas o meu pai tinha emprego. Uhum. E aí minha mãe falou assim, Gabi, o que a gente vai fazer? Aí, tá, o que a gente vai fazer, né? Aí eu falei, bom, já sei.
vamos produzir bolos gelados e vender em algum lugar. Tá, mas aonde? Eu falei, vamos vender no shopping. Mas tudo clandestinamente, né? Então, a gente ficou fazendo bolos, doces, salgados. E a gente vendia no shopping, acho que foi por 1 ano e meio, mais ou menos. E não só isso, eu também comecei a pegar bolo, doce, em grande escala para festa, aniversário, casamento. Então, e tudo isso eu ia aprendendo de uma forma sozinha. Que Pegava, legal. ia no YouTube, porque eu sempre tive esse pensamento que eu tinha que saber fazer de tudo. Né? Eu não sei se foi pela minha criação, enfim, eu sempre via meus avós falando isso, não, tenho que fazer as coisas, eu tenho que saber, eu tenho que procurar a saída das coisas. Então, eu nunca fui aquela pessoa que, tipo, como que faz isso? Ô, fulano, faz pra mim? Eu não sei fazer. Nunca fui assim. Eu ia lá, aprendia, fazia, arregaçava as mangas e sempre fiz. Então, esse primeiro contato ali com os bolos e doces foi tudo assim, sozinha. E pesquisando na internet, e o YouTube estava em alta nessa época, lá por 2014, estava muito em alta, então você encontrava tudo ali. E aí, quando eu saí da faculdade, eu falei assim, não, eu vou parar de engordar as pessoas. Agora eu tenho que emagrecer as que eu engordei, né? Vamos aplicar o que eu aprendi, né? Vamos aplicar o que eu aprendi. E aí eu comecei em consultório. Depois eu fui para Araçatuba, né? Lá no interior. E aí eu comecei a atender como nutricionista dentro de clínica. E aí depois eu arrumei um dia para atender em casa de repouso. Depois a gente abriu a marmitaria ali, das marmitinhas saudáveis. E depois eu arrumei o emprego no hospital. E eu tinha o consultório também. Então, no final, eu trabalhava de domingo a domingo. Era uma coisa, assim, bem puxada, né? Uhum. E aí eu comecei a ficar muito sobrecarregada e, querendo ou não, a imunidade vai pro beleléu, né? Sim. Aí quando foi em 2020, no início de 2020, eu falei, não, agora eu vou alugar uma sala comercial legal, né, num ponto super legal da cidade, e eu vou começar meu negócio. E aí veio a pandemia. Então, eles foram me entregar a sala comercial em julho de 2020. E eu falei, meu Deus do céu, será que eu continuo, não continuo? E eu falei, não, vamos nessa. Né? Não tenho muito o que fazer, mas eu ainda continuei trabalhando no hospital. Uhum. E aí eu conciliei os dois por um tempo, né? Aí depois eu acabei saindo do hospital e foquei só no consultório. Só que no final de 2020... Não, no início de 2022 eu entreguei a sala. Por quê? Eu já estava... Eu acho que foi uma sobrecarga muito grande essa parte da pandemia, principalmente quando a gente trabalha em hospital. Então, a gente vê muita coisa negativa e, querendo ou não, teve uma sobrecarga muito grande para as pessoas nessa época. E eu acabei não sabendo gerir as minhas emoções nessa época. E aí, eu acabei fechando. E aí, coincidiu logo em seguida essa história dos avós dele ficar doente, vieram a falecer. E aí, ele foi embora para a Praia Grande. E aí, eu fui depois de 3 meses. E essa questão de gerenciar as emoções, embora tenha sido difícil para você, mas isso é um aprendizado importante, né, Gabi? Porque quando a gente é empresário, a gente precisa saber gerenciar as emoções, né? Sim. Foi um aprendizado. Até porque, na época, eu ainda estava com 23... 20... Ah, não, agora eles vão começar a entregar, que eles são muito novinhos, e eu vou ficar aqui com vergonha, né, Denis? É verdade. Eu vou começar a falar de idade aqui, não vou começar a falar de idade Eu aqui, sou não. muito jovem.
Mas eu Né? acho que essa questão da idade acaba influenciando Sim, muito, sim. né? A gente não tem tantas responsabilidades assim, a gente tá aprendendo, Sim, né? Aquela questão de erros e acertos. Então, eu acho que influenciou muito nessa época. sim, A sim. questão de maturidade, né? É, Dessa questão maturidade, é. de controlar as emoções, né? É importante em todas as Em fases todas da as vida, fases. né? O investidor também, por exemplo, muitas vezes ele coloca a culpa no mercado, o mercado tá isso ou tá aquilo, né? Então, o problema para o investidor, o maior risco para o investidor não é o mercado, na verdade, são as emoções, é o emocional. Porque quando você tá no emocional descontrolado, né? Você compra na hora que está todo mundo comprando, vende na hora, vende barato, porque tá todo mundo, o preço está barato, todo mundo vendendo, está um momento ruim, né, e você acaba perdendo dinheiro. Então, a emoção, né, o controle das emoções, ele é importante, desde a pessoa que é um estagiário, a um vendedor, os vendedores são muito importantes, a questão do controle emocional, até um investidor, um grande empresário. Né? O controle emocional é a base do sucesso profissional da pessoa, seja ela qual for, né? Sim. É isso mesmo. E aí vocês mudaram para Praia Grande, né? E para o Rubens começar a se dedicar na empreiteira, né? E vocês ficaram quanto tempo lá na Praia Grande? Como é que foram os negócios na área da construção civil lá? A gente ficou de 2022 até finalzinho de 25, né? Foi. Ano Uhum, passado. E aí, no final de 25, a gente foi para Santo André. sim, Então, a nossa transição foi 3 anos aí, né? Vivendo esse mundo da construção civil. sim, E aí, com 1 ano e meio, já fiz uma transição muito rápida, né? Para outro padrão. A gente pegou algumas casas de Riviera de São Lourenço, através do meu primo sócio dele. sim, Então, a gente fez uma transição muito rápida. E aí, foi muito rápido também passar no litoral, né? Que no final de 24, eu conheci o Clex, né? Que é um mundo de mentorias, que é um outro mundo, que jamais a gente imaginaria, né? sim, Na época, a gente nem sabia que isso existia. E caiu no nosso colo, a gente topou ir, entrar. E aí, ano passado, né, onde a gente conviveu mais com vocês também, inclusive ali a partir da ordem, que a gente entendeu que faria sentido sair do desconforto novamente e tentar ir para novos lugares e ter novas oportunidades, né? sim. E você tem um olhar muito de novos negócios, né, Rubens? Sim, eu vejo que relacionamento me traz muitas oportunidades, né? Porque quando a gente faz relacionamentos e a gente se identifica com uma pessoa, a gente quer estar próximo dela. E uma das coisas que se aproxima é negócio. Né? Sim, Você ter negócio com uma pessoa que você gosta, isso estreita relacionamento, né? sim, Então eu vejo que através de um relacionamento a gente consegue fazer novos negócios, que vai ser bom até para o relacionamento, né? Porque um relacionamento, uma sociedade bem conversada e bem definida não gera ruído, né? sim, Então isso fez com que cada vez que eu me aproximasse nesse último ano das pessoas, eu queria estar mais próximo delas. E como todo mundo é empresário, eu tinha que entender como que eu poderia estar mais próximo delas. sim, E era através de negócios. Então eu tenho muito esse olhar, né? Que através de relacionamento a gente consegue fazer novos negócios. sim. E tem que saber escolher as pessoas certas, né? Exato. Todo lugar, né? Tem pessoas que a gente se identifica e tem outras que não, né? Isso é uma coisa que a gente aprende errando, né? Eu acho que você aprende errando mesmo de fato, ou se comunicando muito bem com o ciclo que a gente está. Mas isso faz parte, acho que, do cálculo, né? Você conhecer pessoas que talvez não vai dar certo faz parte, acho que, do jogo, né? É. Ô, Rubens, a gente estava outro dia conversando, não lembro com quem agora, né? Mas esse ponto, né, da gente saber escolher bem as pessoas, né? Isso vai também muito do nosso emocional, né? E, de novo, o emocional aqui é importante, né? Porque, às vezes, a pessoa tá dando sinais ali pra gente de que esse papo aí não tem muito sentido, né? Isso aí não é possível que seja bem assim, né? A pessoa começa a fazer aquelas contas, tipo a Dilma, né? Não, 90 com 100 e não sei quanta, né? Daí você dá 2.000, aí a gente não para fazer a conta para ver se dá mesmo, né? E aí a gente acaba se enganando, né? Engraçado, né? Como o emocional da gente afeta o nosso julgamento quando a gente conhece as pessoas, né? Quando a gente quer demais uma coisa, a gente se cega para nossa própria visão, né? A gente estava, por exemplo, conversando com o Lázaro sobre isso, né? O Lázaro comentava, eu queria a única vez que ele tomou um tombo com um alemão, né? Então é difícil, o alemão é certo, correto, é uma nacionalidade que costuma agir de uma forma muito correta, né? Muito linear, né? E a única vez que ele tomou um tombo foi
justamente com o alemão, e foi no momento que ele queria demais. Muito aquele Muito, negócio. muito. É. E ele se cegou para pontos que estavam na frente dele. Né? E acontece isso quando a gente busca novos negócios, a gente quer tanto que a gente se cega para a coisa que está ali. Então é importante a gente sempre entender como é que está o emocional da gente, é importante a gente querer, é importante ter força, né, para fazer acontecer. E vontade, A energia de querer é muito importante para fazer acontecer, mas também tem que ter a sabedoria de controlar, saber como é que você está seu emocional. Se eu quero muito, eu tenho que ser mais, trazer uma razão maior também junto, né? Como é que você se precaver, assim, Rubens? Porque nesses ambientes, como você mencionou, né? Ambientes de mentoria e tudo mais, tem de tudo ali, né? Tem grandes empresários, tem muitas pessoas muito boas de venda, de comunicação, e tem pessoas que às vezes não são o que aparentam ser, né? Tem pessoas que são mais do que aparentam ser, né? Como é que você se precaver disso para conseguir escolher essas pessoas certas para se relacionar, enfim. Embora você já falou, né, que é uma questão de erros e acertos, né? É uma coisa assim, que eu acho que não dá muito para se precaver, né? Uhum. A não ser que você esteja em outro patamar. Ontem mesmo a gente estava em uma palestra que o Flávio comentou sobre não enviesar as coisas, né? Mas é difícil você dividir entre o pessoal com o profissional, né? E quando a gente se identifica com alguém de forma pessoal, a gente quer profissionalizar isso também, fazer dinheiro junto, construir negócio juntos. E é muito difícil, né? Você, de fato, conseguir prever isso daí. Então, assim, eu confesso que eu não sei um método para isso, mas eu sou um cara que sempre tô com o coração muito aberto. Sim. Então, eu acho que eu boto isso como um fator de risco mesmo, né? A gente, por muita, assim, no nosso ciclo, na nossa bolha, a gente conversa muito com as pessoas. Eu acho que esse é o melhor jeito da gente entender, né? Alguém que chegou antes da gente naquele ambiente, se há algum histórico ou não. Eu acho que esse é o único e melhor jeito para se fazer, né? Porque oportunidades tem de monte. Sim. E nesse mundo que a gente vive aqui, é oportunidade atrás da outra. E o que eu tô aprendendo muito é sobre ter foco nas coisas, né? Então, assim, o Rubens quer fazer negócio com todo mundo para se aproximar e ter esse relacionamento legal. Mas se eu não tiver foco, eu não vou dar energia suficiente para que, além de uma amizade boa, eu consiga realmente produzir com essa pessoa, né? E, querendo ou não, é o que eu falei, eu não sei separar. Então, se o negócio não der certo, pode vir a afetar no relacionamento. Com certeza. Então, eu estou muito nesse amadurecimento, né? Então, dizer para você, assim, de que eu consigo hoje precaver isso, cara, eu acho que eu não consigo. De fato, é estar com o coração aberto e estar sempre conversando com as pessoas, entendendo o momento. Porque aquele negócio, né? A gente se identifica muito com as pessoas, mas para saber se ela é boa ou se ela é ruim, leva tempo, né? E essa questão de identificar oportunidades onde tem soma assim oportunidades junto com soluções que você já tem ou qualidades que você já tem. A gente pode compartilhar aqui a questão ali por exemplo, da oportunidade com o Vinícius Rezende? Claro. O Vinícius Rezende já esteve com a gente aqui no podcast, quiser dar uma olhada, procura aí Vinícius Rezende, vai achar aí na nossa lista lá para baixo. E o Vinícius, ele tem, né, algumas, assim, ele trabalha com uma franquia de academias, né, antes de surgir a academia, você tem que fazer a construção da academia, né, e o Rubens já vem do mercado imobiliário, né, duas pessoas, né, trabalhando no mesmo meio, né, com vontade de fazer as coisas acontecerem. Um tem a necessidade e o outro tem a solução, né? E é isso que o Rubens traz muito, né? A questão de somar ali, como que a gente pode contribuir com o outro, né? Como que eu posso... Porque normalmente a construção civil é uma dor, às vezes, de forma geral, porque tem questão de atraso, questão de qualidade, né? Então, quando você tem uma pessoa que você entende os valores, colabora com esses valores e os dois têm esse alinhamento, nossa, fantástico, né? Vou juntar aqui uma solução de alguém que tem o mesmo alinhamento de resultados que eu, né? Eu acho que foi um pouco isso do que foi o negócio que surgiu aí, uma parceria onde você tem solução e necessidade juntos, né? Exato. Do Vinícius foi muito engraçado, né? Aconteceu através de um movimento da saúde de novo, né? Eu estava num momento que eu estava lançando uma mentoria, né? Através do Joel lá, que ele me incentivou. E eu precisava fazer algum movimento, né? O Joel fala muito sobre fazer movimento. E o movimento que eu entendi que para mim naquele momento tinha mais valor era o movimento da saúde. Porque durante a ordem, como eu perdi 32 quilos, né, eu ganhei um destaque ali no perfil do Joel e tudo mais. E eu entendi, cara, meu movimento vai ser saúde. Então, assim, eu morando em Santo André, eu venho todo dia para Alphaville treinar na Ironberg. E eu comecei a fazer esse movimento. E em um desses movimentos, né, o Vinícius acompanhando, a galera ali do nosso ciclo acompanhando, ele veio para São Paulo e falou, pô, vamos treinar junto.
E a gente topou, vamos lá treinar na Ironberg. E de lá surgiu o Vinícius contando sobre os múltiplos negócios dele, né? E o foco dele na academia e tudo mais. E aí eu perguntei pra ele, pô, Vinícius, quem tá construindo pra você e tudo mais, né? E ele falou, pô, eu não entendo, então a gente contrata construtora, a gente faz isso, faz aquilo. E eu sei que, né, voltando para aquilo que o Denis falou, construção ou a pessoa não entende, então você tem que engolir o que o construtor teoricamente te fala, você não tem noção se está certo, se está errado, se é Se o caro, se custo é é barato. esse, se não é. Exato. E eu falei, cara, eu tenho essa expertise, eu tenho a honestidade também de chegar nele e falar tudo o que está acontecendo. E eu sugeri para ele, pô, por que a gente não abre uma consultora? Você tem a demanda e eu tenho o know-how para isso. E aí a gente definiu muito bem definido que ele não entraria na operação, então a demanda da operação eu teria que tocar toda junto. E ele ficaria mais no backstage, trazendo realmente cliente ou negócios ali pra gente poder... A demanda, né? Pra gente poder fazer. Então, assim, é o que eu falo. Sociedade bem conversada, não existe um trabalha mais do que o outro, né? Então, é aquele negócio. Através de oportunidades. E a gente, como empresário, tá sempre atento a oportunidades. Então, através de um treino de academia, a gente acabou constituindo a construtora, né? Recentemente, inclusive, e a gente já tá tocando 2 obras, né? Uma em Manaus e outra em Valência, na Bahia. Que legal, Fantástico. hein? Parabéns Muito aí. legal. Que academia, academia valiosa, hein? Exato. Não foi só o suor, não foi só o músculo, nem só a saúde, Não. né? Mas você malha também, Rubens, ou você fica só fazendo negócio na academia? Ah, eu vou falar, viu? Todo mundo que me encontra brinca comigo que não veio suando na academia. A Gabi como nutricionista aí, né, Gabi? Não, ele fica malhando a boca, né? Conversa pra cá, conversa pra lá e fala. Cara, mas brincadeiras à parte, eu acho que ambiente é uma coisa que transforma mesmo, né? A gente tá falando sobre isso, mas os grandes acontecimentos que eu tive no ano passado e esse ano foi através de academia mesmo. A gente vai numa academia para treinar, mas lá a gente gera muita conexão, depois de lá sair para tomar um café numa padaria, meia hora, 1 hora gera novos negócios. Tá vendo? Você que não quer ir na academia, tá vendo? Ó. É isso. A academia pode, Falavam que academia era só pra É. emagrecer. pode estar na academia o negócio da sua vida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não tenha Você dúvida. devia montar uma academia só pra networking. É. Vai fazer uma parceria com o pai do network também. Ai, muito ai, bom. ai. A gente falou aqui da questão de como identificar as oportunidades, e aí conversando, vai identificando as suas oportunidades, e você vai, né, conversando, soltando, jogando ideias, nem sempre dá certo. Né? E quando não dá certo, como é que você fica? É. Questão emocional, voltando aqui de questão de... Puta, esse foi um fantástico, case fantástico. É. Né? E tem algum exemplo que você fala assim, puta, que tinha uma oportunidade fantástica que eu não consegui concretizar? Ou ainda quero concretizar e vou deixar o recado aqui no ar. Eu nunca tive negócios que eu fiquei frustrado, né? Acho que minha frustração, na verdade, é assim. Eu sou uma pessoa que sempre queria estar com todo mundo e fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, nos últimos 2 anos, eu acho que a vida me ensinou que se eu não focasse em algo, não teria um retorno de fato, né? Então, eu comecei a filtrar muito sobre isso. Dizer que eu já fiz um negócio que me frustrou, acredito que eu não tive realmente. O que não dá certo é a gente ser transparente, se a gente tem sócio ou não, dizer, olha, não vai dar certo, vida que segue, parte para outra, porque se a gente ficar moendo, né, e remoendo aquele ato que não deu certo, cara, a gente não vai para frente, né? Então, siga um pouquinho sobre isso. Não deu certo, a gente tem que ser transparente e vamos para a próxima, né? E acho que é basicamente isso daí, né, que eu faço hoje em dia. E hoje eu estou muito mais concentrado mesmo, né? Eu não estou querendo todo mundo que eu conheço fazer novos negócios, né? Porque eu já aprendi muito com isso. E eu acho que o que eu queria me aproximar da pessoa acabava se distanciando, né? Então hoje eu estou muito com hiperfoco em alguns negócios, né, que eu construí nesse último ano. Sim. Vai ser uma brincadeira, mas assim, eu vou dar outro exemplo de outra pessoa que está aqui, pode ser? Claro. Também passou aqui nos primeiros podcasts nossos, João Barcelos. O cara que mais conhece de delivery, o cara que No mais conhece de Brasil, iFood no né? Brasil e no mundo, talvez. Você vê o João, é difícil achar o João no Brasil, porque cada hora ele está num lugar diferente, aprendendo coisas diferentes, né? Então, quem não viu o episódio do João, o João entregou muito ouro aqui. E nossos amigos fazem negócio juntos, né? Então, como é que foi essa parceria que vocês estão começando a formar aí? Como é que juntou aí o Rubens e o João? Na ordem também, dois filhos da ordem aí. E são 2 pessoas que a gente adora, porque são 2 pessoas de coração aberto, 2 pessoas maravilhosas, e vocês, com certeza, vão ter muito sucesso juntos, porque vocês 2 são 10. A gente gosta muito de vocês. Cara, a gente se conheceu, né, através do Klex, mas a gente estreitou o relacionamento através da ordem, né, assim como com vocês 2.
E a ordem fez a gente ficar bem próximo, né? A gente Sim. começou a frequentar a casa deles, né? Como amigos e tudo mais. E depois de uns 2, 3 meses, surgiu uma oportunidade de eu querer fazer negócio com eles, né? Com o João, mas ele, por ser muito corrido, não sabia o que fazer. E aí que eu falei, João, já que você é o cara do delivery, vamos abrir um delivery. Aí a gente abriu um delivery lá em Santo André, do dia para a noite mesmo, trouxe uma tia do interior para cozinhar ali, tocar, né, a produção, porque não tinha know-how nenhum disso daí. E ele foi ajudando na questão da gestão ali, né, do delivery, do iFood e tudo mais. E foi assim que a gente criou o nosso primeiro negócio juntos. Legal. Então é o que eu falo, é muito mais pessoas e consequentemente vem negócios, né, grandes inclusive. Sim. Então a gente se estreitou o relacionamento ali na ordem e criamos esse negócio junto, que a gente vem tocando, né? E agora a gente está com novos projetos, né? Inclusive com gestão de delivery. E a gente está indo junto, sim. E aí Que eu legal. tenho a sociedade hoje com ele, que é muito bacana, né? O cara top 1 do Brasil, o cara de coração muito bom. E eu acho que é isso que me faz ser empresário, né? Eu estar conectado com pessoas que têm o coração igual da gente, né? Sim. Cara, isso é fantástico que você está comentando, que é muito que a gente acredita também, né? Tanto dentro das nossas empresas, né? Para dentro, né? Quando a gente olha as pessoas que estão trabalhando no nosso time, as pessoas que mais crescem dentro do nosso time, são as pessoas que têm alinhamento de valores com a gente, Sim. né? E quando a gente pensa, isso principalmente na operação aqui do Brasil, né, que é a construtora, né? E quando a gente pensa na operação dos Estados Unidos, né? A gente tem uma cadeia de parceiros, né? Uma rede de parceiros, onde a gente faz questão que os parceiros tenham o mesmo alinhamento de valores da gente, né? A questão de ética, a questão de valores ali, eu vou dizer até assim, eu tenho que falar, não tem como assim, que são valores cristãos também. A gente é cristão e tem que ter valores cristãos de querer fazer o bem para as pessoas, né? De querer agregar para as pessoas. E um valor também significativo de pensar no negócio como algo financeiro que tem que trazer rentabilidade. Porque muita gente pensa muito operacional, né? Que a pessoa quer uma casa, então tem que ter assim, então, quantos dormitórios? 2, 3 dormitórios. Então vai buscar 2, 3 dormitórios. Não vai pensar qual que é a casa que vai trazer o melhor retorno da pessoa, por que a pessoa está querendo aquela casa. E aí a pessoa vai fazer faz uma decoração que não está alinhado com a rentabilidade. Então a gente tem muito uma questão de trazer parceiros que tenham valores morais e éticos alinhados com o nosso e valores de negócio também alinhados com o nosso. E aí a gente acredita que isso é uma parte de uma receita de sucesso, tanto para a sociedade, quanto para parcerias, quanto para trazer o time para dentro, sabe? Alinhamento de valores para a gente é uma parte da nossa essência, né? É fundamental, né? Fundamental. Vou dar um exemplo aqui no nosso trabalho, por exemplo, né? O cliente faz um investimento com a gente nos Estados Unidos, pensando em locação, né? E aí ele precisa fazer ali uma decoração para poder ter uma rentabilidade e tudo mais, né? Se a gente indica um parceiro que não está alinhado com os nossos valores, com o nosso propósito, com o nosso objetivo, né? De fazer um trabalho sério, de fazer com que essa pessoa tenha seus objetivos ali de ter rentabilidade e tudo mais, o que vai acontecer? Essa pessoa que a gente vai indicar para decorar, ela vai acabar fazendo um projeto que seja muito caro e que não traga rentabilidade, ou seja, de baixa qualidade, que na primeira locação já vai estar todo destruído, né? Ou não seja atrativo, enfim. Então, tanto os valores cristãos de respeitar as pessoas, de cumprir o que está combinado, de cumprir na data que foi combinada, né? Como também ter um preço dentro do mercado que seja atrativo, mas também a questão do objetivo final, né? Que a pessoa tem que ter. Se a pessoa não tiver foco em rentabilidade, a gente não tem como indicar, porque a gente tem foco em rentabilidade, né? Exato. Então não tem como, né? Então a gente trabalhar com pessoas que têm os nossos valores é fundamental, eu acho, né? Eu penso que antes de qualquer coisa, tudo é sobre pessoas, né? Não existe negócio sem pessoas. Exato. Então, se a gente não se aliar a pessoas que são como a gente, que têm os mesmos princípios e propósitos, eu acho que se começar uma sociedade dessa forma já não dá certo. Então, é tudo sobre pessoas. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que imaginar e buscar, né, numa sociedade, são pessoas. É isso. E você, Gabi, qual que é a sua visão? Eu vejo que o ambiente que a gente se inseriu, né, no ano passado fez com que a gente desse um salto quântico. Eu falo por questões mesmo das pessoas que estavam ali com a gente e as conexões que a gente fez de uma forma muito genuína,
sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito forte. E a gente conhece as pessoas, tanto o lado empresarial quanto o lado pessoal. E aí foi através dessas conexões que a gente fez grandes negócios. Então, eu vejo que tem um lado muito positivo, né? Quando a gente se insere nesse meio, tá dentro de mentorias, tá dentro de grupos empresariais, né? Então, para nós foi um investimento que Transformou, né? transformou. Literalmente transformou. A mudança que a gente teve, tanto pessoal quanto empresarial, quanto profissional, foi assim, não dá para medir, sabe? Essa é uma coisa legal, né? Eu acho que o ambiente, ele transforma mesmo a gente, né? Transforma. A gente teve lá aqueles 60 dias de ordem, realmente não teve ninguém que não se cuidou, né? Então ali a gente teve um pouco de uma degustação do que é um ambiente forte, o que é um ambiente com pessoas com o mesmo propósito, né? Então a ordem mostrou que um ambiente bem elaborado e com pessoas certas, você realmente se transforma, né? Em 60 dias perder 32 quilos é muita coisa. É E o muita, legal é muita coisa. A gente se inseriu nesse ambiente onde todo mundo busca melhorar, crescer, ganhar experiência, né, fazer conexões. Então, a ordem, ela foi mais ou menos isso. Tava todo mundo ali buscando a ordem, né? E a gente teve esse gostinho de como que né, juntar ali as pessoas durante 60 dias para um objetivo só, que é cuidar da saúde, né? Melhorar a parte estética, que vocês também melhoraram, né? Então, isso foi uma grande lição para a gente do que é uma comunidade, do que pode gerar através disso, né? Então, foi muito bom. Na ordem, né, os dois foram os protagonistas, né? Foram os escolhidos, né? Sim. A gente era o coadjuvante, mas a Gabi foi, assim, a membro honorário mais forte da ordem. Ela chegou no final ali, ela era mais da ordem do que muita gente da ordem. Deixa eu até explicar para você que está em casa o que foi a ordem, né? A ordem foi um programa promovido pelo Joel J., ele chamou 12 empresários, né? E o objetivo era que esses empresários começassem a cuidar da saúde. Joel tem um lema que que a ordem é saúde, família e trabalho, né? Então são empresários que não cuidavam... inverta a ordem. Não inverta a ordem, exato. E ele resolveu chamar 12 empresários que tinham a questão da família e do trabalho em dia, né? Mas que não tinham o quesito saúde em dia, né? Então eu fui uma das convidadas, o Rubens foi outro convidado e tivemos mais 10 amigos aí. A gente se aproximou muito, porque afinal de contas todo mundo tinha que fazer dieta junto, todo mundo tinha que fazer academia junto, né? Não, Rubens? Todo dia junto, né? Toda semana pesava. Todo mundo chorando junto. E não foi só emagrecimento, né? Era uma questão completa, né? Era emagrecimento, era saúde. Então nós fomos ao médico, nós fizemos vários exames, descobrimos uma série de irregularidades que não sabíamos. Né, Rubens? No meu caso, eu já sabia, só não me importava. Exato, né? Então, nossa, me lembro que eu fiz um monte de coisa, reposição de ferro, me lembro que tomei um monte de vitamina, enfim, né? E o médico até me falou assim, nossa, você se sente bem? Eu falei, me sinto. Aí depois que eu comecei a fazer o tratamento, eu falei, eu não me sentia bem não, agora que eu me sinto, né? Que agora que eu vi o que era, né? Vivia cansada, enfim. E então foi muito legal. Então só explicando para vocês, né? O que foi a ordem aqui que a gente tanto fala, né? Que foi um dos ambientes que a gente passou, porque a gente também, tanto nós como o Rubens e a Gabi, participamos de outros grupos de mentorias, alguns em comum, outros diferentes, né? E são todos ambientes muito prósperos, né? E a ordem foi realmente um marco aí bem bacana, né? Éramos em 12, éramos um grupo pequeno, né? E aí tinha os agregados e a Gabi era membro honorária da ordem, ninguém nem sabia que ela não era da ordem, que ela estava ali sempre com a gente, né, Gabi? Não, o pessoal confundia eu com o pessoal da ordem, né? Então... E olha que eu não tinha uniforme, né? Porque vocês tinham a roupa toda personalizada, mas... mas você já não é da ordem? Não, eu só tô aqui.
compartilhando dessa dor. É, e a Gabi é com o Rubens e ela ficava com as meninas, né? Sim. Então, ninguém nem, né? Muito Foi legal. muito legal, foi muito legal. E a ordem, ela traz muito sobre ser empresário, né? Disciplina, constância, foco no objetivo, né? Então, Isso que é legal, assim, né? legal. O empresário, ele foca muito no negócio, né? sim. Aí ele, poxa, a família pesa muito, e eu acho que é a coisa mais que a gente mais valoriza, então foca na família, e aí você acaba ficando em terceiro lugar, né? Então aí o que acontece? Se você não cuida de você, uma hora você vai faltar para sua família, uma hora você vai faltar para sua empresa, e não tem sentido nenhum. Então você tem que estar forte primeiro, e aí, por isso que a saúde primeiro, para você estar forte. E o que foi bacana? O saúde foi muito além de simplesmente exames médicos, né? E emagrecimento. Foi uma questão de uma saúde de uma forma geral. A Gabi falou, por exemplo, da questão da estética, né? Foi a questão da imagem. Da né? imagem, de se vestir bem, né? É. De gostar de si mesmo, né? Então, o saúde vai muito além só de exames médicos, né? Então, eu achei muito bacana. Profissionais fantásticos, como o Mágio, por exemplo, né? Que fez ali. Leila passou ama. Passou aqui também, o Mágio também passou aqui também com a gente no podcast. Então foi fantástico, assim, o carinho que as pessoas que estiveram nesse projeto tiveram com cada um e quem estava no projeto. Dr. Rogério Pena também, né? Então a gente teve um momento especial mesmo, onde que teve muita troca e muita doação. Então esse programa foi fantástico, aí que vocês tiveram a oportunidade de vivenciar e a gente vivenciou do lado de vocês. O que trouxe tudo isso? Foi o ambiente das mentorias, que traz empresários, e aí o empresário no Brasil, ele é muito, vamos dizer assim, endemoniado por de certa forma, né? E quando você vai para isso, o que vocês viram, por exemplo? Eu vi muito o quê? Muito empresário falando de Deus, muito empresário falando da questão de fazer as coisas certas, muito empresário falando assim, poxa, indo na igreja para conseguir colaborar, tanto como empresário, como na fé, para fazer as coisas acontecerem, terem atitudes positivas, né? Tudo ao contrário do que é pregado, né? Porque assim, do que é pregado no Brasil, né? Infelizmente no Brasil, né, ficou muito aquela questão, né, que ou você tem dinheiro ou você é uma boa pessoa, né? Na verdade, você só sabe se você vai ser realmente uma boa pessoa quando você tem a chance de fazer alguma coisa na mão. Criticar pessoas que estão no poder, que têm dinheiro, que tem aquilo, é fácil, né? A questão é você ter essas condições e você fazer o bem. E, né, nesses meios eu vi muita gente fazendo o quê? Muita gente fazendo bem, né? E isso é o que separa realmente quem é bom do quem não é. Porque quem não tem oportunidade e fica falando mal dos outros é tão ruim quanto quem faz mal. E não teve a oportunidade de crescer e tentar fazer o bem para os outros. Então, aqui no Brasil, né, a gente tem que ser o quê? Reconhecer os empresários como vitoriosos. E porque o empresário de verdade, né, a gente pensa o seguinte, porque ele vai perpetuar, ele só vai perpetuar se ele fizer as coisas certas, se ele tiver os valores corretos. Então, assim, quando a gente pensa em empresários tipo o Silvio Santos, por exemplo, né, que saiu da caneta, vendendo caneta e virou um bilionário, um maior comunicador brasileiro, né, com muito trabalho, muito esforço, querendo fazer o bem para o mundo e para as pessoas. Né? Isso eu vejo assim de uma forma muito transparente nesses grupos, sabe? Sim. Então isso eu acho que é muito bacana, muito válido também levar essa imagem positiva do empresário brasileiro que eu vi e que acontece? Um querendo ajudar o outro. Né? Não é assim, é um querendo ajudar o outro, né? Quanto o Pena tentou ajudar vocês, a questão do Mágio, o Mágio também ia, o Mágio fez o trabalho estético com vocês, né? Mas também. ele tava lá na academia com vocês também, assim, em alguns momentos estava ali na academia. A Leila fez um trabalho assim fantástico. A Leila ama. Não veio aqui ainda, hein, Leila? Leila ama, tem que vir aqui. Tem que vir. Na verdade, a gente tem que convidar e marcar, agendar ela com ela. É, que a gente toda fala, vamos marcar, Leila, vamos marcar. Aí a gente precisa marcar mesmo, né? Vamos marcar com a Leila, que a Leila é fantástica. É isso aí. E uma coisa que eu ia comentar, né? O Brasil tem muito a evoluir isso nessa visão do empresário, né? Sim. Porque, como a gente falou no começo da conversa aqui, né? Que às vezes a pessoa olha e fala assim, ai, nossa, para que eu vou sair e aqui eu tenho estabilidade, né? Para que eu vou me arriscar, né? Então são poucas as pessoas que têm coragem de arriscar. E as pessoas que arriscam, elas geram emprego, elas pagam impostos, né? Sim. E no Brasil, o Brasil tem muito a evoluir com relação a essa visão de que o empresário ele faz de fato um trabalho social.
né? E são poucas as pessoas que têm essa coragem. E diferentemente dos Estados Unidos, que está bem mais evoluído nisso do que o Brasil, onde existe uma mentalidade de fato de que o empresário é uma pessoa valorosa na sociedade, boa, né? né? Uma pessoa ruim. boa, né? Quem Exato. gera emprego. Que gera emprego, que paga impostos, né? Então, nos Estados Unidos, nossa, você é empresário, que legal, né? É assim, né? E não assim, no Brasil, você é empresário, nossa, então quer dizer que você explora a mão de obra, né? Exato. Explora o trabalhador, né? E ser Enfim. empresário é gostoso por conta disso, né? Eu lembro que lá no litoral, quando eu ia contratar alguém, cara, eu tinha o coração muito mole. Passava alguém falando, putz, tô com uma dificuldade, tem alguma coisa pra mim fazer na obra? Eu deixava o cara vir no dia seguinte trabalhar para sentir como que ia ser. Sim. Então, assim, você ser empresário tem seus lados bons, né? É muito legal. Você consegue realmente ajudar. Porque uma coisa eu lembro, por mais que eu era primo do dono, eu não tinha a liberdade de botar quem eu quisesse lá dentro da empresa. Então, eu queria ajudar muitas pessoas que falavam que precisavam de ajuda, mas não conseguia. Agora, como empresário, eu já consigo. Se uma pessoa realmente está precisando de uma ajuda, ela chega em mim e pede uma ajuda, eu consigo colocar ela num serviço, em alguma função ali. E é o que a Cintia falou, cara, isso é muito bom, é muito gostoso, né? Você realmente poder sentir que você consegue impactar na vida de alguém, né? Sim, sim. Recentemente a gente contratou 2 pessoas também, na hora que a gente deu o feedback para elas que, né, elas tinham sido selecionadas, elas comemoraram, uhul, que legal, né? Então isso é muito bacana, né? A gente pensar que, poxa, tô promovendo transformação na vida de uma pessoa, né? Que agora ela vai conseguir ter experiência, vai conseguir ter o seu dinheiro para realizar seus sonhos, é muito bacana isso, né? Isso é muito gratificante, né? Eu acho que antes de ser empresário, você pensa muito sobre isso, né? Acredito que muita gente tem esse coração de querer ajudar muita gente, mas quando você CLT é impossível, né? Você mal consegue sobreviver com o que você ganha. Então, quem dirá você ajudar mais pessoas, né? E pode falar. Eu ia comentar nessa questão, parando Brasil e Estados Unidos de novo, né? O brasileiro é quase que empurrado a empreender, porque o cara que é CLT, o Rubens falou, né? Mal consegue sobreviver. Então, ele é empurrado para ser um empreendedor, porque ele precisa. Aí ele começa a fazer ali, ele começa a ter que vender alguma coisinha para negócio, ele começa a vender um pouco mais. Ele não foi preparado e treinado para ser um empresário, e aí ele vai aprendendo ao longo do caminho, da jornada. Nos Estados Unidos já não. A pessoa, ela que tem ali uma questão de um emprego médio, ela já tem uma qualidade de vida diferente. Então, você tem, por exemplo, o custo de um carro no Brasil, o custo de um carro nos Estados Unidos. A pessoa tem uma qualidade de vida, né? Ele consegue ter isso, crédito fácil, né? Então, você tem nos Estados Unidos não uma barreira, mas você não tem algo que empurra você para ser empreendedor. Isso não é porque os salários são altos, isso é porque você tem um ambiente mais próspero mesmo, né? Menos impostos, né? Um acesso a muito mais coisas, né? Eu acho que a palavra seria acesso, né? Acesso, a palavra é acesso, exato. Né? Mas é por isso que a questão cultural é tão importante, né? Porque às vezes um empresário, ele... Quando ele está só no ambiente, a gente falou aqui de ambiente também, ele não tem muito esse sentimento, né? E aí, quando ele começa a viver um pouco fora, a ter um pouco mais de contato com outras culturas, ele começa a ver outras formas também de educar os filhos e tudo mais, né? Então, os Estados Unidos tem uma educação muito empreendedora, sabe? De que é possível fazer as coisas, é possível ter as coisas, de que, poxa, isso não é o normal, sabe? O nosso Brasil que a gente vive hoje, que a gente pode melhorar o Brasil que a gente vive hoje, a gente deve buscar isso. E você conversa com crianças, o que você quer ser quando crescer? Empresário. No Brasil não existe isso. Né? Então, isso é bacana também. Quando a gente é criança, né? Assim, do ciclo que eu vim, dinheiro não traz felicidade, eram as palavras que eu ouvia. Se o cara tá rico é porque ele roubou. Então, assim, não vincula algo positivo ao empresário que realmente deu certo na vida. Né? Dificilmente você ouve isso desde pequeno. Sim. Então, desde que eu era pequeno, eu sempre ouvi essas falas que, querendo ou não, ficam enraizadas na gente. Né? Fica. No inconsciente, né? Aí eu acho que vai aumentando o nível, algumas pessoas conseguem romper essa barreira, conseguem se tornar empresário, conseguem vencer como empresário, que é difícil no Brasil, né? Porque a cada 5 empresas, né, 4 fecham nos primeiros 5 anos. Então você tem a falência das empresas, assim, e não são as grandes empresas, são grandes e pequenas empresas, a maioria, assim, e o número de falências vem aumentando, infelizmente, porque o governo não vem ajudando nesse sentido, né? Então, o número de falências bateu o recorde no passado, né? Aí você tem quem consegue vencer esse primeiro nível, consegue se estabelecer como empresário, né? Você ainda tem uma mentalidade presa no Brasil se você não se joga a aprender algo novo.
Então, é quando você começa a ter acesso a algo novo, assim, eu gosto de parar, por exemplo, ali em Claremont, toda vez que eu vou ali em Claremont, é em Claremont mesmo que eu vou, não, é Claremont, que eu adoro. Cara, eu olho a cidade, eu falo, nossa, gente, é muita riqueza e muita prosperidade de forma simples, tá? Não é, Claremont é uma cidadezinha tranquila, pacata, mas tudo Pequena, né? arrumadinho, tudo, sim, sabe, parece uma maquetezinha, assim, do ladinho ali de Orlando. Tudo parece que foi montado e desenhado de forma perfeita, com carinho, né? Uhum. E eu falo, poxa, por que a gente não tem isso no Brasil, cara? Porque a gente trabalha, a gente faz as coisas, por que a gente não tem isso no Brasil? Né? Então, a gente é muito do que a gente tem, assim, que a gente tem que trabalhar mais, que tem que ser mais produtivo. O brasileiro tem que pensar em ser mais produtivo. Né? E o empresário ele tem que pensar o seguinte também, enquanto o Brasil ele não é ainda o que a gente gostaria de ser, eu acho que é importante o empresário brasileiro ele começa a pensar muitas vezes em faturar em dólar. Então, ele quer vender e gerar faturamento em dólar. Isso é um próximo nível já. Já comecei a ganhar dinheiro no Brasil, aí chega um certo momento que eu quero faturar em dólar. Porque eu falo, poxa, ele começa a ter uma realidade que a moeda do dólar é mais forte do que o real. E aí, beleza, eu começo a faturar em dólar, então eu começo a ganhar em dólar. Então eu começo a ficar feliz que eu estou ganhando em dólar. Só que quando você está fazendo isso ainda não é o jogo, né, no outro nível. Porque o melhor nível nesse jogo é quando você começa a construir um patrimônio em dólar. Porque quando você constrói um patrimônio em dólar, você aí sim está menos vulnerável a todas as incertezas no Brasil. E lembra o que a gente falou lá no começo? Quando a gente assim, cuida melhor de nós mesmos, a gente pode cuidar melhor dos próximos e dos outros, né? Exato. Então, assim, a gente tem que ir galgando e identificando essas coisas, né? Poxa, eu vou vencendo cada um dos níveis e eu considero, assim, um nível levemente mais alto quando você começa a construir esse patrimônio moeda forte. Exato. É isso. Não tenha dúvidas. Mas e aí, Gabi, como é que você vê essa questão que a gente estava falando do empreendedorismo e dos ambientes e tudo mais, né? Você que puxou esse assunto, inclusive, né? Porque você disse que vocês deram um salto gigantesco, né? Foi um salto gigantesco, tanto pessoal, né, quanto profissional. E quando a gente acessou esse novo mundo, né, entre aspas, a gente começou a ver a essência de vários empresários ali e tudo começou a fazer sentido, sabe? Por exemplo, eu já tive contato com empresários que eles têm um negócio só para ter dinheiro, para fazer dinheiro. Só que essa questão de você ter um negócio só para fazer dinheiro se torna algo frio. E às vezes você nem sabe se você está entregando algo legal para o seu cliente. E aí, quando a gente entrou nesse ambiente empresarial e a gente teve contato com outros empresários, uma coisa que eu reparei em todos, né? Pelo menos grande maioria ali que a gente teve contato, que a gente conversou, ouviu a história, é que eles tinham um negócio deles para mudar a vida tanto dos clientes quanto dos colaboradores. Sim. Então, tinha uma essência, um propósito. E, tipo assim, a hora que eu vi isso, eu falei, caramba, era isso, era esse ambiente que a gente procurava. A gente já tinha isso dentro da gente, mas a gente não sabia nem verbalizar isso. A gente nem... não tinha uma denominação para isso. E aí, a gente tendo contato com esses outros empresários, a gente viu isso, essa questão do propósito, que, querendo ou não, a gente ouviu muito nas últimas palestras sobre você trabalhar com propósito, sobre você levantar da cama com propósito, sabe? Então, isso foi uma coisa também que virou muitas chaves. A gente, qualquer negócio que a gente for colocar, né, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, tem que ter um propósito. Né? A gente tem que agregar na vida de alguém, a gente tem que ter um cliente satisfeito, né? E isso eu acho que faz a diferença para tudo. Sim. E assim como o ambiente positivo eleva a gente, o ambiente negativo ou o ambiente estagnado também, né, leva a gente para baixo ou estagna a gente também, né, Gabi? Estagna. Né? Deixa a gente muito limitado àquilo. A gente acaba não tendo visão além daquilo ali que a gente está vendo, sabe? Não tem uma visão de crescimento, uma visão de abertura de novos negócios. E, às vezes, se você está inserido num ambiente muito limitado, você acaba se depreciando, né? Sim. Você não consegue ter um crescimento melhor. Então, realmente, você tem que mudar a sua mesa
para você crescer. É. E sempre sentar com pessoas que tá acima de você, que tem coisas que você gostaria, né, também de alcançar. E eu também vi uma questão, que quando a gente mudou de ambiente, a questão da inveja. E é muito legal você estar num ambiente que não tem isso, sabe? Que todo mundo quer se ajudar, quer ajudar no crescimento do outro, e não falar assim, ai, essa pessoa não merece ter isso, né? E a gente estava inserido num ambiente assim. Então, isso para mim foi... eu falei, nossa, graças a Deus, a gente conseguiu. E a gente acaba trazendo muita espiritualidade, né, para isso. Vocês falaram, né, dos princípios cristãos, né? Então eu falei, nossa, eu acho que Deus está realmente junto com a gente no nosso caminho, porque tirou a gente de um ambiente que estava já estagnado. Sim. E quando a gente está nesses ambientes estagnados, né, ou negativos, a gente, como tudo é uma questão de bolha, a gente nem consegue enxergar que existe uma realidade diferente, que existe grupos de pessoas diferentes, que existem pessoas que pensam diferente, né? A gente não consegue nem enxergar, né? A gente acha que a vida é assim, né? Porque tudo é uma questão da bolha que a gente tá, né? Sim. Eu acho super legal algumas coisas, né? Quem tá parado, ele reclama do mundo à sua volta e vai, assim, se alguém tá fazendo alguma coisa, gera uma inveja. Porque eu tô parado, parece que todo mundo tem a obrigação de ficar parado e não fazer nada. Quem faz o certo é o errado em alguns momentos nessas bolhas negativas, né? E ao passo, quando você se coloca num ambiente vencedor, na verdade, você vê todo mundo querendo que todo mundo vença. E quando o amiguinho vence, todo mundo bate palma, fica feliz, né? Que deveria ser o natural, né? E eu acho que isso é muito bacana. E a questão também de saber lidar com o dinheiro e a importância do dinheiro que a Gabi trouxe, eu acho que é super bacana também, que é o seguinte, cara, tem um judeu americano que ele fala, ajuda na questão, tem uma fala de educação para os filhos, sabe? E aí ele fala o seguinte, ó, o primeiro dinheiro que você tem que ter ali é uma questão de dividir em cinco partes. A primeira parte é uma parte que ele vai ser para doação. E aí a doação pode ser para qualquer coisa, né? E isso tem, por exemplo, no princípio judaico, no princípio cristão, o dízimo, seja o que for, mas e não é um dízimo em si, mas uma parte do seu dinheiro é para ajudar alguém, para você para mostrar que o dinheiro tem algo muito mais importante que o dinheiro, para colocar o dinheiro na posição devida. Aí então das 5 partes, a primeira parte é essa. A primeira parte é para você fazer o bem, porque para mostrar que o dinheiro por si só não vale, o que vale tem algo mais que vale. Aí depois tem as outras 4 partes. 2 partes você vai gastar como quiser, para aprender como gastar, e as últimas 2 partes você vai guardar para que esse dinheiro gere filhotinhos, né? Rendimentos, para que você entenda que o dinheiro pode trabalhar por você. E isso desde o ensinamento, desde criança, desde os 5 anos, no princípio judaico ali. Então, achei muito legal, porque isso traz o quê? Uma questão de alinhamento de valores desde criança, coisa que a gente vai aprender só depois de cavalo velho, né? E parar de demonizar o dinheiro, né? E o dinheiro tem sua função, saber usar bem essa função, né? Exato. E um pouco antes da gente finalizar, né? Daqui a pouco a gente já tá indo pro fim, mas eu queria que o Rubens e a Gabi, né? Falassem dos negócios em geral que vocês estão fazendo agora, né? Eu sei que tem o grupo de mentoria, né? Justamente voltado em toda essa expertise que você tem de conexões e tudo mais. Fala um pouco pra gente da mentoria e dos negócios que vocês têm. Desde assim, se parar para analisar a minha história que eu trouxe aqui, tudo foi através de conexão, né? Tudo bem que foi familiar algumas, mas o meu crescimento foi só através de conexão, né? Sim. Porque o mercado tradicional eu não consegui nem me alocar. Eu ia fazer uma entrevista, a pessoa dizia assim, cara, eu quero alguém com experiência. Mas se ninguém me dá experiência, como que eu vou ter experiência? Sim. Então foi muito difícil. Então, eu aprendi muito cedo sobre conexão. E aí, através do final de 24, eu entrei no Clex. E conheci um pouco da mentoria, né? Mundo de mentorias. E aí a gente teve a ordem que eu me aproximei das pessoas, então eu fiz novos negócios. Hoje a gente tem uma construtora com o Vinícius Rezende, né? Que já veio aqui também, né? O Vini. Uhum. Então a gente montou a construtora focada em alto padrão e franquias, né? Então esse é um dos negócios que a gente construiu durante esse último ano. A gente tem com o João Barcelos, né? Uma gestora de delivery. Eu tenho meu braço que eu continuo tocando, né? No litoral de São Paulo, né? Empreiteira.
Temos a cozinha, né, em Santo André, que deu uma pausa, mas ela existe ainda, né, que a gente tocou durante uns 4, 5 meses. Não, mais. 6 meses. Tocamos 6 meses ela, né, através do João também. Então, e aí, né, no final de novembro ali para dezembro, né, no nosso último encontro ali do Clex, o Joel fez eu subir no palco e fazer o compromisso público de lançar minha mentoria, né? E a minha mentoria, ela é voltada assim, eu ensino o empresário a fazer relacionamento virar negócio, né? Que é o que eu faço na minha vida inteira. Então, não é algo que eu precisei estudar para fazer, né? É algo que eu vivo no cotidiano. E aí eu lancei essa mentoria. Então, hoje eu tenho 11 mentorados, né? Tô indo devagarzinho. Já tô com 11 mentorados, então eu também tô com esse braço educacional. Então, são esses negócios que a gente tem. Educacional, construção e alimentação. Muito legal. Muito Rubens, legal. o que eu acho bacana você comentar um pouco da questão do seu mindset com relação à sua mentoria. Uhum. Né? Porque é um pouco diferente do que a gente tem por aí. É uma questão muito mais no one-on-one, na questão de realmente conseguir agregar para as pessoas. Qual que é a sua ideia? Mostra, acho que é legal falar para o público que é uma ideia um pouco diferente do que tem um tradicional por aí. Ele é um pouquinho, né, do tradicional, mas ele é muito focado em conexões mesmo, né? Como minha vida inteira ela foi através de conexão, eu vejo que as pessoas querem trazer muito educacional numa mentoria. E o educacional, ele é extremamente importante, mas eu vejo que às vezes a gente vê conteúdos repetidos. E eu senti um pouco dessa dor no último ano e eu entendi que eu precisava ter algo, já que eu ia fazer, né, que fosse com uma essência que o Rubens carrega, né? Não algo que eu precisasse estudar para de fato ensinar, mas algo que eu vivo diariamente e consigo fazer com que a pessoa tenha o mesmo resultado, algo que dê para ela começar um negócio, né? Então, desculpa, reformula sua pergunta ali, né, que eu me perdi um pouquinho. Para você falar do propósito. A sua forma de ser diferente, assim, porque a questão sua... Você está preocupado com o ROI, né? O seu propósito é diferente, que tem a questão do ROI, a questão de assim, inclusive assim, o nome dela é ROI, por mais assim, eu quero que a pessoa realmente encontre resultado através das conexões que eu entendi, que você entende que é um caminho muito mais eficiente, né, para alcançar esse ROI. Né, que às vezes o ROI está ali na sua porta e às vezes a pessoa está querendo fazer na Universidade de Harvard e ele está ali do seu lado na porta do seu vizinho ou do lado da sua na academia ou a um WhatsApp de você, né? Eu acho que um pouquinho da entrevista aqui traz muito sobre isso, né? A gente está sempre com o coração aberto e na minha mentoria eu mostro muito sobre isso, né? Então, a gente fazer pessoas que têm os mesmos princípios, propósitos, tenham vontade de crescer, a gente fazer elas sentarem na mesma mesa, isso gera uma conexão absurda, né? E é muito sobre a minha sociedade que eu fiz. Às vezes não, você vai encontrar pessoas que você quer fazer negócio que não tem o seu know-how, mas tem o que você precisa para te complementar, né? Então, o meu clube ele foi montado muito nisso e através do que eu vivi no ano de 2025, né? Então, a Ordem ela me trouxe proximidade com vários empresários e a única coisa que eu podia agregar naquele momento era sobre construção. Então, surgiu essa oportunidade, né, de eu fazer com o Vinícius Rezende, que ele tem a demanda e eu tenho a construção, e com o João Barcelos era. O João ele era muito bom em demanda também, mas ele já não queria fazer tanta gestão ali, né, empresarial. E eu poderia agregar para ele. E eu quero aplicar isso no meu clube e é o que eu aplico, né? Então, eu faço as pessoas se conectarem, eu estou constantemente em vários ambientes, vários eventos, e eu conheço muitas pessoas, né? Então, isso me facilita que eu veja conexões entre pessoas, né? E eu vejo que nesse último ano, o meu maior retorno foi através de conexões, né? Às vezes eu não gerei tanto negócio, mas eu gerei coisas que é um ROI que a gente, vamos dizer assim, não é palpável. Por exemplo, a Ordem foi um ROI que não é palpável. É uma questão de saúde. A gente não mensura quanto a gente melhorou de saúde, né? Sim. Apesar de ter perdido em peso, a gente não mensura quantos anos eu, teoricamente, ganhei de vida por ter perdido esses 32 quilos. Então, o clube, né, em si chama The ROI Club, mas ele busca ROI, claro, financeiro, que é a primeira coisa que a gente mensura, mas vão existir conexões ali que vão muito além de só dinheiro, né? Então, o meu clube ele é voltado realmente a fazer empresários se conectarem com outros empresários, mas, acima de tudo, para você ter um ambiente realmente do que a gente conversou muito aqui, né? Um ambiente realmente de pessoas que têm os mesmos propósitos, princípios e vontade de crescer, né? Sem ter que passar em cima de alguém ou algo do tipo, né? Então, é um ambiente que a gente junta empresários para criar novos negócios.
Ou potencializar o seu, né? Que nem a gente fez com o Vinícius. O Vinícius já tem essa demanda da academia. A gente vai potencializar tempo, dinheiro, né? Vai economizar nas obras dele e tudo mais. Então, é muito sobre isso que eu levo para o clube, né? Que eu lancei. Bacana. Gente, o bate-papo foi bacana, foi fantástico aqui. Tem muita coisa que a gente poderia conversar mais e a gente vai continuar conversando entre a gente, né? Mais um episódio aqui tem que chegar a um fim, né? E a gente tá chegando na parte final aqui do nosso episódio. O que vocês gostariam de deixar de recados, redes sociais de vocês, para encontrar vocês também, para conhecerem um pouco mais o Rubens e a Gabi? Deixa um recado aqui para os nossos inscritos, né? Uma mensagem final e onde encontrar vocês. Bom, minha rede social é Rubens_Kawato, né? Eu ainda sou muito low profile, apesar de entender a importância da internet, né? E o recado que eu quero deixar é: ser empresário é estar com o coração aberto, né? Como vocês podem ver aqui na história, toda a minha trajetória foi porque eu estava atento e aberto a novos negócios ou novas oportunidades, né? Tem algo muito mais por trás da questão de mentoria, que você já sabe como eu fui parar nesse mundo de mentoria, que também foi através do acaso. Mas estejam com o coração aberto, que grandes coisas vão acontecer. Essa é a mensagem que eu quero deixar para os seus inscritos, que eu acho que tem muito valor. Tem, com certeza. E a minha rede social é @GabiGiraldi no Instagram. E uma mensagem que eu quero deixar é que o ambiente é uma coisa muito importante, apesar às vezes de muitas pessoas às vezes não prestar atenção ou não dar valor, né? Mas o ambiente é algo muito importante, então sempre invista em ambientes bons, né? Com pessoas boas, que você pode ter certeza que a sua vida vai mudar para melhor. É isso aí, gente. Mensagens poderosas. Obrigado pelo convite. Obrigada é um prazer a estar com vocês. vocês. Prazer demais estar com vocês. A gente adora vocês sabem. É isso aí. Obrigado para vocês também que chegaram até aqui. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar aqui o seu like e quem não é inscrito ainda, se inscrever no canal. Até o próximo episódio do Café The Brokers.